Mas é esse tipo de ambiente, Vicente, que eu acho que tu proporciona no CT, assim, esse ambiente leve, essa liderança que inspira pelo exemplo e não pelo autoritarismo. Isso é uma referência que todos falam. Obrigado. É, Eu sou mais ou menos como Dom Corleone. Você me pede um favor, eu faço. Um dia eu vou pedir de volta. Então, os residentes, quando eles me pedem alguma coisa, eu falo assim, olha, Dom Corleone, você pode pedir, eu vou atender, mas um dia eu vou pedir de volta. Aí tem faltando alguém no plantão sábado à noite. Você lembra aquilo? uma proposta Já inibe logo, irrecusável, né, Vicente? Bom, acho que já deu 20h30, não é? Já estamos aí no horário. Então, boa noite a todos. Hoje estamos aqui muito felizes com o Dr. Luiz Vicente Garcia, que é um dos editores associados da nossa Brazilian Journal of Anesthesiology e também professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e responsável pelo CT, não é isso, Vicente? Sim. E também um grande companheiro nas bancas de tese, não é, Vicente? Muitas. Que infelizmente agora a gente não está se encontrando mais, né, nas defesas de tese. E aqui também está representando a nossa editora, a doutora Maria José, que está de férias, não pôde participar hoje, o nosso outro editor associado, o doutor Rodrigo Alves. Boa noite a todos, agradeço a presença e gostaria também de passar a palavra para dar uma boa noite a todos, ao Gedson, que é o nosso vice-diretor do Departamento Científico, e depois o doutor Augusto Takashima, nosso diretor-presidente. Por favor, Gedson. Boa noite a todos e agradeço a presença de cada um que está abrindo o seu tempo para contribuir, aprender conhecimentos que, sem dúvida, acrescentam bastante a quem lida com a redação científica, com a produção da ciência e com a pesquisa. Certamente, o Dr. Luiz Vicente irá acrescentar muito a todos que estamos aqui. Dr. Rodrigo, muita honra de ter você nesse ambiente virtual e sabendo que, seguramente, a doutora Carmona e toda a sua equipe, na qual você está incluso, certamente contribuíram e contribuirão para o crescimento de nossa revista e da nossa atividade de pesquisa. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gedson. Boa noite, professora. Boa noite, Vicente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os participantes desse webinar. Gostaria de agradecer o trabalho exercido pelo Rodrigo na condição de trabalho voluntário que ele vem exercendo junto à SBA, dando muitas aulas, sendo um companheiro presente também dentro da Bijan. E, da mesma forma, o Vicente, por todo o trabalho que vem realizando através do CT, através do seu trabalho dentro do meio científico, é uma pessoa de grande valor. São tanto o Vicente quanto o Rodrigo, eles trazem um conhecimento científico muito importante e trabalham com a formação e a educação contínua dos nossos sócios. Esse trabalho é fundamental e é algo que, dentro da SBA, é um dos pilares, e a Bijan tem um papel importante nisso. A Bijan, ela é uma revista indexada, é a revista dentro da América Latina que tem o maior fator de impacto dentro da anestesiologia. E esse papel de destaque que a Bijan traz para a SBA, ele é um trabalho que vem sendo desenvolvido por várias gerações de editores, inclusive a professora Maria Ângela Tardelli foi uma das editoras antes era a Revista Brasileira de Anestesiologia, hoje é Bijan, mas com certeza é o trabalho de vários editores, e aí cumprimento e parabenizo a professora por esse legado que continua, né? E vai continuar por muito tempo, e tenho certeza que esse webinar também servirá como uma das molas propulsoras para que isso continue acontecendo, esse processo de formação.
tenho certeza que hoje à noite teremos um excelente evento. Professora? Com certeza. E muito importante, não é, Vicente? Porque muitas vezes os colegas fazem uma metodologia toda adequada, mas na hora da redação para publicação acaba realmente se perdendo todo o processo e não conseguindo o objetivo final, né, que é a apresentação do seu trabalho. Então, acho que hoje o Vicente vai dar uma colaboração muito importante nesse sentido. Por favor, Vicente, se você já quiser compartilhar a sua tela. Perfeito, já estamos vendo. Só falta pôr na apresentação. Perfeito. Então, boa noite a todos. Obrigado aí pelas palavras amáveis. Um prazer enorme dividir esse webinar com pessoas tão ilustres, dos quais alguns eu conheço só online, outros em eventos, né? E a professora Maria Ângela, que eu conheço de longa data e que eu sou fã incondicional, de carteirinha. Então, é uma pessoa elegante, que organiza aí uma série de coisas e ativa, trabalha muito. Eu acho que faz a SBA engrandecer, assim como todos os demais. Vou falar um pouco sobre uma visão sobre o método científico, com foco nas publicações. Quando a professora Maria José me dedicou a esse tema, eu pensei numa professora minha do primário, quando ela falou: escreva sobre o mar. É mais ou menos isso que eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, escreva sobre o mar. É mais ou menos esse tópico que me foi dado, justamente porque é um tópico amplo e qualquer coisa que eu falar vai estar inserido nesse contexto. Mas eu procurei fazer uma apresentação que pudesse ser útil para muita coisa que os anestesistas não fazem, porque se a gente olhar nossos trabalhos na revista, a gente tem praticamente uma boa parte só estudo paralelo. A gente talvez não seja o escopo da anestesia, ou talvez algumas coisas não se encaixem na anestesia, mas com a criatividade nós podemos usar alguns tipos de trabalho que eu vou comentar aqui. Então, eu vou começar inicialmente falando sobre o método científico, só uma pincelada rápida, para todo mundo entender esse problema sério, né, e que é amplamente discutido o tempo todo, que é a questão dialética entre o que é o método científico dedutivo e o método científico indutivo. Desde os primórdios, isso começou desse jeito, e essa discussão permaneceu aí por séculos. E eu acho que até hoje ainda tem gente que discute esse tipo de situação. Mas se a gente começar a entender o que é o método dedutivo, não é uma piada de português, é mais ou menos isso, né? Todos os brasileiros gostam de futebol, Maria é brasileira, portanto, Maria gosta de futebol. No método científico, as duas primeiras afirmações seriam premissas e a conclusão é o que vem depois. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Isso é o método dedutivo. Já o método indutivo seria mais ou menos isso daqui. Os 5 primeiros ovos da caixa estavam podres. Todos os ovos têm o mesmo prazo de validade. Portanto, o 6º ovo também está podre. Esse exemplo de método indutivo também tem as premissas e tem a conclusão. Só que é possível que as premissas até sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Então, pode ser que o 6º ovo seja totalmente bom para a alimentação. Então, essa discussão, ela permaneceu durante muito tempo, mas ela começou lá na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles. O Platão, que era professor do Aristóteles, eles tinham pensamentos divergentes. Apesar do Aristóteles ter aprendido com Platão, ele, logicamente, como qualquer bom aluno, se rebelou e acabou tendo ideias próprias. Então, segundo Aristóteles, a aquisição do conhecimento era feita por meio da experiência sensorial. E essa repetição de experiências gerava memórias. Essas memórias, por meio da intuição, fazia com que as pessoas entendessem as propriedades universais das coisas, e essas definições universais seriam premissas
para se chegar ao conhecimento do mundo. Bom, isso ficou durante muito tempo, né, da Idade aí Antiga até se chegar aí aos dias de hoje. Até hoje, o pensamento aristotélico ainda existe e ainda tem lugar na ciência. Mas, justamente porque ele é uma combinação de indução e dedução. Na Idade Média, que todo mundo diz que foi uma idade ruim, né, para a ciência, nós tivemos até alguns filósofos discutindo a ciência. Um foi o Avicena, que viveu aí por volta do ano 1000 depois de Cristo, e o William de Ockham, que viveu no século XIII, mas que depois, além de ser um filósofo da ciência, também foi um monge franciscano. E eles fizeram várias coisas que chegaram aí até a Idade Moderna, da ciência moderna, com o Galileu. O que tem que ser destacado aqui é que o Ockham ele tem algumas teorias bem interessantes que não são próprias, né, mas que ganharam força com ele, que é justamente isso que está escrito aqui. Entre hipóteses concorrentes, aquela com menos suposições deve ser selecionada, ou seja, ele criou o termo navalha de Ockham, que seria cortar tudo que é exagerado. Ele preconizava que a ciência deve ser a mais simples possível. De maneira que nós chegamos aí à ciência moderna. Lógico que o Galileu foi o iniciador, mas nós devemos a esse jurista inglês, né, que é o Francis Bacon, que viveu aí no século XVII, que simplesmente trouxe à ciência o método da experimentação. Então, o objetivo da ciência é o melhoramento do ser humano na Terra, e a maneira correta para se fazer isso é a experimentação. Então, a experimentação formal é uma maneira para se testar hipóteses. Com ele, a ciência ganhou corpo, e a partir daí nós passamos a ter sempre essa questão de não se pode conceber feito sem causa. E, além disso, os experimentos são a única maneira de conhecimento à nossa disposição. O resto é poesia e imaginação, ou seja, a experimentação suplanta a imaginação. De maneira que nós chegamos aí, na época depois de Bacon, com esse panorama. As leis da ciência são obtidas pelo método indutivo, como generalizações derivadas de uma série de observações. Por exemplo, depois de um relâmpago, um trovão virá em seguida. Tudo isso eram observações concebidas pelo método indutivo, e nós chegamos nessa época, no século XVII, com físicos e alguns filósofos mudando um pouco esse panorama, dizendo que era muito mais importante produzir explicações para os fenômenos e não proliferar explicações descritivas. Então, era muito mais importante explicar o que acontecia do que simplesmente descrever o que acontecia. E isso foi devido a Newton e a Descartes. Mas nós tivemos também um outro filósofo muito importante, que foi o David Hume. Ele criticava o método indutivo e ele dizia que não dá para a gente ficar pensando só em filosofia. A experimentação também é fundamental. E a noção de causa e efeito não é uma propriedade da natureza, mas uma criação humana para ordenar o que, em essência, é desordenado. Então, a nossa filosofia humana, ela ordena no mundo o que é desordenado. De maneira que o Newton foi responsável por descrever e ampliar o método científico por meio da síntese, da extrapolação e da indução, e o Descartes, né, que foi o que escreveu o discurso do método, que foi um livro super importante, que deu aí algumas diretrizes à ciência. Ele pregava a regra da evidência, a regra da divisão-análise, a regra da ordem ou dedução e a regra da enumeração. De maneira que, com essas regras, a ciência ficou mais fácil de ser entendida. Então, o que é o método propriamente dito? É um conjunto de etapas
ordenadamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. Assim como eu tenho um método para me trocar para vir ao trabalho, deve existir um método preciso para se produzir ciência. E esse método, logicamente, deve ser muito bem explicado. Então, as características do método científico são essas daí. E uma coisa extremamente importante dessas características é que ele é comunicável. Ou seja, é importante que a gente comunique o que se faz, com o objetivo de difundir essas ideias e, logicamente, de se difundir o conhecimento. Então, o método científico é racional e objetivo, atém-se aos fatos, transcende os fatos, é analítico, requer exatidão e clareza, é verificável e depende da investigação metódica. Por isso que o método é importante. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é que ele é comunicável também. Então, ele é um procedimento racional, ele é experimental, tem que ter uma técnica de observação, uma técnica de raciocínio e, por fim, se fazer uma análise e uma síntese do que se estudou e do que se investigou. Bom, voltando aí nessa mesma época de turbulência, nessa discussão ampla entre os físicos, os filósofos, surgiram os médicos também. E aí a primeira figura a se preocupar muito com o método científico, não sei se ele se preocupava, se não foi ao acaso, mas ele teve uma brilhante ideia na época, que é esse sujeito chamado James Lind. O James Lind era um médico da Marinha Real Inglesa, ele realizou o primeiro ensaio clínico no mundo, e isso foi feito no dia 20 de maio de 1747, e o dia 20 de maio é considerado o dia do ensaio clínico. Isso eu aprendi agora, recentemente, quando eu preparava essa apresentação. Mas ele tratou o escorbuto. E ele fez o primeiro ensaio clínico de uma maneira metódica, mas não muito, num navio inglês, da Marinha Inglesa, do qual os pacientes estavam morrendo, e ele simplesmente pegou 12 marinheiros que não estavam bem e simplesmente fez a seguinte divisão. Ele fez 6 grupos de 2 pacientes. Para o primeiro grupo, ele deu 1 litro de cidra diariamente durante um determinado período. Para o grupo 2, os outros 2 marinheiros, ele deu 25 gotas de elixir de vitriolo, que era o ácido sulfúrico. Para o grupo 3, ele deu 6 colheres de sopa de vinagre. Para o grupo 4, ele deu 500 ml de água do mar. Para o grupo 5, 2 laranjas e 1 limão. E o grupo 6, pasta de mostarda. Esse estudo acabou em pouco tempo porque acabaram as laranjas e os limões, de maneira que o estudo não pôde ser seguido. E o que aconteceu foi que desses 2 marinheiros que ingeriram laranja e limão, mesmo não tendo completado o prazo, eles tiveram melhoria e puderam voltar a seus postos de trabalho. Então, esse primeiro estudo clínico foi extremamente interessante, se deve a esse senhor chamado James Lind, que era escocês, mas trabalhava na Marinha Inglesa. Infelizmente, se demorou mais de 30 anos para se implementar o uso da vitamina C para o tratamento dessa doença. Então, limonada diariamente nas refeições, quando os pacientes adentravam os navios. De maneira que, hoje, a gente tem aí uma série de filósofos também dentro da área de publicação, dentro da área da ciência, principalmente no tocante aos ensaios realizados na área de saúde, e aí alguém resolveu simplesmente fazer uma pirâmide colocando o que é importante e o que não é importante dentro da publicação. Mas, lógico, não é o que é importante o que não, mas aquilo que tem mais evidência. Então, quando a gente hoje vê um relato de caso ou uma série de casos, parece que tem pouca importância porque todo mundo quer ler uma revisão sistemática. Mas, lógico que dentro do nível de evidência, isso tem algum cabimento. Algumas coisas têm mais evidência porque as análises são mais bem feitas. Mas, no entanto, nós que militamos na área da publicação e revisamos artigos, nós não devemos deixar de lado trabalhos simples que podem, às vezes, ser impactantes em alguma época
o que é difícil é descobrir o que é impactante e o que não é impactante, porque a gente não consegue se desvestir do nosso preconceito. De maneira que várias classificações existem, né? Mas ensaios clínicos randomizados, para mim, é o topo dessa pirâmide. As meta-análises, elas chegam a ser interessantes, mas elas, logicamente, elas não produzem conhecimento novo. Elas têm que andar em cima do conhecimento que já existe. Ela simplesmente sintetiza, mas a síntese também é uma função da ciência. Então, se a gente perceber, são várias pirâmides produzidas aí ao longo do tempo, cada um, logicamente, com o seu ponto de vista. Então, qual a ligação do método científico e com a ciência existem nas publicações? Na verdade, é aquilo lá que eu já tinha falado, é comunicável. E se você faz alguma coisa e não comunica, você corre o risco de acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Crawford Long, que fez anestesia em 1842, de uma maneira eficiente, era um médico e tanto, só que a maior parte dos leitores só conhece o William Morton, ou o Horace Wells. O Crawford Long já tinha feito isso em 1842, mas não comunicou. E não comunicou, o que a gente vê quando se fala em anestesia é aquela foto clássica do Morton fazendo anestesia no Templo do Éter. Então, é importante a comunicação. Então, o que merece ser publicado? Na minha visão, hoje, com a facilidade que existe do ponto de vista eletrônico, quase tudo merece ser publicado. Mas é lógico que a gente tem que auditar o que deve ser publicado. De maneira que eu vou praticamente agora discutir essa nomenclatura dos desenhos, né, de trabalhos clínicos que são feitos e que tem aí importância, porque quando você nomeia um trabalho clínico da maneira correta e completa, praticamente o leitor já vai entender tudo que foi feito, se ele entender um pouco dessa nomenclatura. Então, essa nomenclatura ela foi originária da epidemiologia, existem pontos de intersecção, os autores não têm consenso sobre qual a melhor nomenclatura, e existem ainda alguns delineamentos complexos no mundo aí da ciência que ainda não têm um nome apropriado. Mas eu vou começar aqui pelo que eu considero mais importante, que é a maneira que eu entendi ser a mais fácil de descrever o que quais são os desenhos e os delineamentos de estudos clínicos. Então, um estudo ele pode ser descritivo, um estudo pode ser analítico. O estudo descritivo, ele praticamente descreve o panorama do que está acontecendo do ponto de vista clínico. Já o analítico quantifica a relação entre dois fatores, ou seja, a intervenção e a exposição como desfecho. Esses estudos analíticos e descritivos, o descritivo por si só, ele é só descritivo. Já os analíticos, eles podem ser observacionais ou experimentais. E aí, dentro dessa lógica, existem inúmeras classificações na literatura, cada uma com um enfoque. Mas essa daqui, por exemplo, é bastante interessante, porque ela só divide os estudos em observacionais e experimentais. Dentre os observacionais, nós teríamos aí alguns mais clássicos, né, como o transversal, de coorte, o caso controle, e o ensaio clínico individual, que é bastante interessante, que é o que nós mais fazemos na área anestésica. Já voltando aí à classificação, quando a gente vai estudar isso tudo, vamos começar aí pelos estudos descritivos. Eles descrevem os padrões de ocorrência de doenças ou coisa semelhante em uma população, particularmente em relação à pessoa, ao lugar e ao tempo. Quando a gente vê isso, você fala, poxa, mas um estudo descritivo ele não tem utilidade nenhuma, ele não é importante? Não,
ele é extremamente importante para a formulação de hipóteses a serem testadas posteriormente. Então, ainda é possível fazer alguma relação entre essas coisas vistas num estudo descritivo. Como, por exemplo, estudos de correlação, relato de caso ou série de casos e estudos transversais. Para muita gente, estudos transversais são descritivos, para outros autores, eles são observacionais. Mas eles ficam aí nessa fase de transição. E aí, esses métodos para se descobrir se um estudo descritivo ele pode formular hipóteses, muita gente utiliza métodos da diferença, da concordância, da variação concomitante e da analogia. Então, se num grupo não existe um fator e no outro grupo tem esse fator, e no outro grupo tem muita gente doença, esse seria um exemplo de método da diferença. Se tem os dois fatores dos dois grupos e todo mundo tem a doença, seria o método da concordância, e assim por diante. Existe a variação concomitante, que é um exemplo que continua aí em relação ao que se estuda na concordância, e o método da analogia. Mas voltando aí aos estudos descritivos, a gente tem uma infinidade de estudos descritivos e publicações de coisas descritivas que foram fundamentais para se entender alguma coisa. Como, por exemplo, um estudo de correlação. Esse primeiro aqui, publicado pelo Armstrong, que simplesmente mostrou que a ingestão de carne estava relacionada com a incidência de câncer de cólon. E quanto mais se comia carne, mais alta era a incidência de câncer de cólon. Um relato de caso também pode ser muito elucidativo e muito importante, como esse publicado por Jordan, que era uma mulher de 40 anos, que fazia 5 semanas que tomava contraceptivo oral e teve uma embolia pulmonar. Poxa, é uma coisa muito improvável uma mulher saudável ter uma embolia pulmonar. Na época, ele já conseguiu fazer essa associação porque era a única coisa diferente que explicava o fato dela ter uma embolia pulmonar. E aí um estudo clássico, né, publicado em 81, com 5 jovens homossexuais que adquiriram pneumonia pelo Pneumocystis carini. Depois se verificou que isso se devia à imunodeficiência adquirida. Então, estudos descritivos também são importantes. Mas é lógico que um estudo descritivo, ele formula hipótese, e aí, por meio de um estudo analítico, nós testamos a hipótese e tiramos as nossas conclusões. Por isso que não se deve desprezar estudos descritivos, porque eles são importantes, eles são o começo de tudo. Já os estudos analíticos, eles, como o próprio nome diz, eles fazem análise. E aí nós temos os estudos observacionais, que é o estudo de coorte, também conhecido como longitudinal, o de caso controle e os transversais, também conhecido como seccionais. O que confunde esse tanto de sinônimo, né, para a mesma coisa, e faz com que a gente leia uma coisa e fala, nossa, um estudo longitudinal. Aí, na outra revista, está escrito estudo de coorte, na outra está escrito estudo transversal, e aí a gente vai ver que são coisas, no fundo, é a mesma coisa. Então, de maneira que, nos estudos observacionais, a alocação é realizada pela natureza, sem interferência do pesquisador. Em anestesia, nós podemos fazer muitos desses estudos. E aí, estudando esses tipos de coisa, um estudo de coorte é um estudo muito clássico, né? Que a seleção da população é feita a partir da variável independente, aproveitando que grupamentos humanos se expõem ou não se expõem à ação de um fator de risco qualquer. Então, se a gente fosse criar uma tabela 2x2 aí, essa seria a tabela de um estudo de coorte. Então, a gente tem uma exposição presente com a doença presente, a exposição presente com a doença ausente, a exposição ausente com a doença presente e a exposição ausente com a doença ausente. E a partir dessas análises, fazendo-se os coeficientes, nós podemos chegar à conclusão do que acontece. E para um estudo de coorte, nós estudamos os índices relativos e fazemos a comparação.
de maneira que nós podemos até descobrir se isso tem significância. Então, por exemplo, um estudo de coorte, também chamado de longitudinal, pode ser prospectivo ou retrospectivo. Prospectivo é mais interessante, mas você vai demorar muito tempo para obter os resultados. O retrospectivo, um exemplo típico seria estudar hoje alguém que esteve na explosão da bomba atômica em Hiroshima e comparar com quem não esteve presente numa cidade próxima do Japão na mesma época. E aí observar o que aconteceu ao longo do tempo. Mas, quando nós estudamos, fazemos um estudo de coorte longitudinal, um exemplo típico é esse do câncer de pulmão. Nós pegamos aí os fumantes e não fumantes e vemos quem tem o câncer e quem não tem o câncer. Então, primeiro, nós selecionamos os grupos expostos, selecionamos o grupo de não expostos, acompanhamos ambos os grupos e fazemos análise por meio do cálculo de índices relativos. As vantagens do estudo de coorte é que eles permitem determinação direta de riscos, informações sobre o tempo decorrido entre a exposição e o aparecimento da doença, fornece evidências mais fortes do que uma associação possa ser causal, permite generalizações para populações maiores. A desvantagem é que toma muito tempo, geralmente são caros, existe uma dificuldade operacional e a gente perde indivíduos ao longo do tempo. E aí a gente não sabe se foi decorrente do próprio problema que está sendo estudado ou se foi, eventualmente, uma perda natural. Já os estudos de caso controle é um pouco diferente. Aqui o ponto de partida é a variável dependente, ou seja, a doença ou condição. Então, no coorte, nós começamos com de um jeito diferente. Aqui é invertido em relação àquilo que nós fazemos no estudo de coorte. Então, nós selecionamos um grupo de pessoas que possuem a doença e um grupo de pessoas que não apresentam tal doença. E aí, nós investigamos a variável independente, que é a exposição. Então, lá no de coorte, nós começamos pela exposição e pesquisamos a doença. Aqui, nós começamos pela doença e investigamos a exposição. No fundo, o desenho é praticamente o mesmo, né? Mas aqui, nós fazemos a mesma coisa, a seleção do grupo de doentes, seleção do grupo de não doentes, obtenção das informações referentes à exposição e, posteriormente, nós fazemos análise. Muita gente imagina que um estudo de caso controle, e é o que eu sempre imaginava, assim, o mais clássico, é que um indivíduo tem um controle próprio, né? Ou seja, para um paciente doente existe um não doente, assim por diante. Para um exposto existe um não exposto. Mas isso não é obrigatório que seja feito ao par. Então, nem sempre um estudo de caso controle é um estudo pareado. E a análise do estudo de caso controle é feito baseado nessa relação da exposição presente com o total e da doença ausente, da exposição presente com o total. De maneira que, quando a gente faz isso, vamos imaginar aqui um estudo de caso controle bastante interessante, que eram mulheres com recém-nascidos, gestantes que tiveram RN de baixo peso. E aí, então, pegaram o baixo peso e aí eles foram ver, pegaram a primeira causa, o tabagismo presente e o tabagismo ausente, e foram ver a doença. E aqui o que nós temos é justamente a quantidade de indivíduos em cada um desses grupos. Então, tabagismo presente, mulheres que tinham crianças com baixo peso, as que tinham crianças sem baixo peso, tabagismo ausente, as que tinham criança com baixo peso e assim por diante. De maneira que, quando nós fazemos essa comparação, nós chegamos aí a essa incidência. Então, aqui, ó, baixo peso e tabagismo presente, nós tivemos aqui praticamente 20%, enquanto que sem baixo peso, nós tivemos 6%, chegando à conclusão que provavelmente o tabagismo interfere no peso do RN. Mas aqui nós fazemos uma coisa mais interessante ainda, que como estudo de caso controle não dá para calcular índice de risco, porque o risco já é implícito,
né? Porque a gente faz o quê? A gente calcula o que a gente chama de odds ratio, que não tem aí uma tradução precisa para o português, mas o odds ratio é dado por essa fórmula, e quando nós fazemos aqui, nós chegamos nesse estudo a 3,9. Significa o quê? Que isso é um índice relativo, e de risco relativo, mostrando que mulheres que fumam têm 3 vezes 0,9 chance maior de quase 4 vezes de ter um RN de baixo peso em relação a quem não fuma. Então, essas gestantes tabagistas têm um risco 3,9 vezes maior de terem um RN de baixo peso. O último estudo aí, observacional, é o estudo transversal, que é a gente seleciona os participantes ou amostras sem que o investigador saiba, a priori, quais são os expostos, os não expostos. Na verdade, o estudo transversal é uma fotografia da população. Eu vou chegar hoje, por isso que ele tem o nome de seccional também, e medir o que está acontecendo. É como tirar uma foto do que está acontecendo. O problema do estudo transversal é que ele não é possível saber com exatidão se a exposição precede a doença ou resulta dela. E é difícil testar uma hipótese de causalidade entre exposição e doença. Por exemplo, qual a relação entre estresse e consumo de bebidas alcoólicas? Ou obesidade e reduzida atividade física? Será que o obeso não quer fazer atividade física ou ele fica obeso porque ele não faz atividade física? E aí a gente volta naquele dilema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, o estudo transversal desses estudos observacionais é o que tem menor consistência para se fazer uma coisa, mas são úteis para se produzir hipóteses. Nós vamos agora para o que interessa mais, que são os ensaios clínicos, então os estudos analíticos experimentais, que são os ensaios clínicos. O que é o ensaio clínico propriamente dito? É uma pesquisa científica que pretende responder a uma pergunta sobre determinada intervenção que pode ser realizada por um medicamento, um produto para a saúde, uma vacina, uma intervenção e assim por diante. De maneira que nós vimos agora, nessa discussão enorme sobre as vacinas, né, que os ensaios clínicos eles têm fases. E a fase 1 seria aquele que testa o medicamento pela primeira vez no homem, depois da fase pré-clínica, né, feitas em modelos experimentais em animais, geralmente. São pequenos grupos de 10 a 30 pessoas sadias, frequentemente é não controlado e avalia o metabolismo, a excreção e a toxicidade do medicamento. Tudo isso veio, logicamente, da indústria farmacêutica. Não necessariamente nós temos que adaptar tudo a teste de medicamento. Você teste até de algum insumo, ou até de uma técnica nova. Já os estudos de fase 2, nós testamos em 30 a 100 pessoas, nós testamos preliminarmente a eficácia, a segurança, os efeitos colaterais, e pode ser controlado ou não. Os de fase 3, nós estudamos mais do que 100 pessoas e nós avaliamos a eficácia, a segurança, ele é obrigatoriamente controlado e geralmente casualizado, ou seja, randomizado. De maneira que a fase 4 seria após a aprovação do medicamento para uso na população, ele é feito por acompanhamento de longo prazo, geralmente na população doente. Geralmente, essa fase 4 é observacional e pode se fazer estudo controlado também. Bom, então nós temos aí vários tipos de ensaio clínico. Então, os tipos seriam os paralelos, os cruzados e a alocação de grupo. Nós temos uma certa extensão dos ensaios paralelos, né, que seria a maneira de fazer um estudo fatorial ou simples extenso. Nós temos alguma maneira de produzir novas hipóteses de pesquisa por meio de estudos de equivalência ou de não inferioridade, e nós podemos estudar também, fazer estudos adaptativos. O que vem ser tudo isso? Então, um ensaio clínico, ele sempre ou é paralelo, ou é cruzado, ou é alocação de grupo. O paralelo, se a gente abrir qualquer revista, acho que 99% dos artigos publicados são de ensaios paralelos.
Então, o que que a gente faz? Faz o tratamento simultâneo, cada pessoa é casualizada para um dos grupos, não necessariamente só 2, pode ser 3, 4, 5, assim como o médico da Marinha Inglesa fez. Casualização ameniza o viés, então, se você randomiza, fica melhor, e a comparação é feita entre os grupos. O estudo paralelo tem mais ou menos esse desenho aqui. Então, você pega a população, você randomiza o tratamento novo com o tratamento atual, por exemplo, e aí você testa quem melhora e quem não melhora, no tratamento atual, quem melhora e quem não melhora. Não necessariamente precisa ser tratamento novo ou tratamento atual. Pode ser peridural versus RAC, bloqueio eretor da espinha com bloqueio X e assim por diante. Bom, pode ser também abordagens diferentes em grupos diferentes, de maneira que esse é o desenho mais clássico de um estudo paralelo. Aqui está um exemplo típico, né, de um estudo paralelo muito clássico, que foi feita na população com enfisema grave, amostra de 1.200 pacientes, foi um estudo randomizado, e o tratamento era simplesmente a terapia padrão da época, que era o broncodilatador, ou fazer uma redução do volume pulmonar, uma cirurgia de volume pulmonar, mais a terapia convencional. De maneira que esse teste foi sempre, a hipótese foi sempre de superioridade, então a maioria dos estudos, né, testam a superioridade, que é o nosso padrão estatístico, mas no fim da aula eu vou falar sobre as outras possibilidades, que seriam a equivalência e a não inferioridade. Aí a gente tem, logicamente, os desfechos, né? Foi a mortalidade e a capacidade de se exercitar, desfechos secundários, qualidade de vida, sintomas e assim, capacidade residual funcional, e o segmento foi de 7 anos e meio, tá certo? E foi um estudo multicêntrico. Então, se você tem todas essas características na descrição de estudo, você consegue enxergar o estudo logo que você vê o título dele. Um estudo cruzado, a randomização é feita na ordem dos tratamentos. Então, você pode colocar um grupo fazendo primeiro um tratamento, depois outro, ou você pega um outro grupo fazendo primeiro o outro tratamento, depois o um, tá certo? Então, você testa de cada tratamento em cada paciente. Então, o paciente recebe os 2 tratamentos em teste. E cada paciente acaba sendo o seu próprio controle e, consequentemente, você tem uma variabilidade reduzida, permitindo com que você tenha um N amostral menor. Esse é um desenho de um estudo cruzado. Então, você submete um paciente a um tratamento A e, depois de um período de tempo, que a gente chama de washout, você submete esse grupo, o mesmo grupo, ao tratamento B. Ou você pega o grupo 2, faz o tratamento B, depois de um período de tempo você faz o tratamento A. Então, você está comparando 2 grupos, mas eles começaram na ordem inversa o tratamento, um estava recebendo o tratamento A e o outro o tratamento B, depois houve a inversão, depois de um tempo aí de washout, que é um período sem receber nada. Esse estudo tem bastante controvérsia ética, né? Porque esse tratamento não pode curar ou ser permanente. Se você já cura no primeiro braço do trabalho, o segundo braço fica prejudicado. Você tem uma potencial interferência do primeiro tratamento no segundo. O washout deve ser longo o suficiente, não dá para fazer tratamento de 3 dias para um dia e fazer um estudo de mais 3 dias, porque isso não seria suficiente para você eliminar o medicamento que está sendo testado. Uma análise mais complicada do ponto de vista estatístico, e quando você perde paciente ao longo do estudo, essas perdas são mais significantes do que acontece num estudo paralelo. Então, os usos do estudo cruzado, manifestação da doença de base, tratamentos de curta duração e, geralmente, se testa a tolerabilidade, biovabilidade e metabolismo. Tá certo? Um exemplo de um estudo cruzado seria testar dose matinal versus dose noturna de travoprost para tratamento de glaucoma de ângulo aberto. Então, o grupo A recebeu dose matinal, o grupo B dose noturna. Aí
Depois de um tempo, eles inverteram. O grupo que recebeu matinal recebeu noturno, o grupo que recebeu noturno recebeu matinal. E aí você, logicamente, descobre qual o melhor horário para se ingerir o medicamento. Um outro estudo interessante foi esse óleo tópico versus placebo para tratamento de dor neuropática. Então, você recebeu primeiro o óleo, depois o placebo, primeiro o placebo, depois o óleo. E aí você consegue fazer uma análise. Esse estudo aqui é um estudo publicado na Revista Brasileira de Anestesia, né, no Brazilian Journal. É um estudo de um orientado meu de pós-graduação, que ele testou a analgesia preemptiva na retirada do terceiro molar. E aí foi um estudo cruzado mesmo. O que ele fez? Ele simplesmente deu profilaticamente um anti-inflamatório, o biprofenid, né, para os pacientes, e no outro grupo o paciente não recebeu um comprimido semelhante, sem efeito algum. E operou o primeiro, um lado, o molar de um lado. E aí depois esse mesmo paciente que recebeu biprofenid na primeira cirurgia, não recebeu placebo na segunda, e assim por diante. Então, um trabalho bem interessante também, e que ele demonstrou que não teve diferença da biprofenid profilático em cirurgias de terceiro molar. E aí, por último, nós temos os estudos de alocação de grupo. A alocação de grupo, ele é praticamente um estudo paralelo, só que em vez de você casualizar indivíduos, você casualiza grupos, né? Então, a randomização é feita por agrupamento, a unidade de randomização é um grupo de indivíduos e não um indivíduo só. A randomização e intervenção individuais não são viáveis, tá certo? Por isso que é feito de grupo, porque às vezes você randomizar individualmente, isso pode produzir um viés no resultado, e essa randomização ou ela não é viável, ou ela não é aceitável. De maneira que é a mesma coisa que um estudo paralelo, só que feito em grupo. Um estudo clássico sobre isso é o da suplementação da vitamina A em crianças na Sumatra. A mortalidade era enorme, e se descobriu que a causa poderia ser a falta de vitamina A. O que eles fizeram? Eles pegaram várias vilas, dividiram vilas inteiras, uma vila era um grupo, outra vila outro grupo, então não eram as crianças que eram randomizadas, eram as vilas. Então, as crianças de uma única vila ou recebiam placebo ou recebiam a vitamina A. E se comparou mostrando a eficácia da vitamina A, reduzindo a mortalidade nas vilas que receberam essa suplementação. Logicamente, depois de estudo, é igual vacina, né? Mesmo que você tenha entrado no grupo controle, depois você recebe a vacina ao término do estudo. Então, foi o que aconteceu nesse estudo de alocação de grupo. Quase terminando, a questão dos estudos fatoriais e do simples extenso. O que é um estudo fatorial e o que é um estudo simples extenso? Um estudo fatorial, ele testa duas intervenções simultaneamente, ou porque é melhor economicamente, ou testa a interação entre as intervenções. Então, no estudo fatorial, assume-se que não há interação entre as intervenções, tem um modo independente de ação dos medicamentos testados e é mais plausível com diferentes desfechos. Então, esse é mais ou menos um desenho de um estudo fatorial, um tratamento A e B, aí o outro grupo é A, mas não B, o B, mas não A, nem A, nem B. Então, quer dizer, você tem pacientes recebendo a droga, as duas drogas, uma única droga, nenhuma das drogas. De maneira que, com isso, você tem vários grupos testados ao mesmo tempo e você consegue fazer uma análise. Então, um exemplo típico disso é o ISIS-3, que foi um estudo da sobrevivência pós-infarto. Foi um desenho 3x2, onde se administrava aspirina mais heparina versus aspirina sozinha, streptokinase, TPA e um fibrinolítico. Foi um estudo único, né? Grande, 41 mil pacientes, 914 hospitais e 20 países. E aí está praticamente
o desenho do estudo. Então, aqueles que receberam streptokinase mais aspirina, mais heparina, aquele que recebeu só o PPA e assim por diante. Esse estudo, como vocês viram, ele é também um estudo grande e simples, então, ou simples extenso. Então, apesar de ser, você vê que o estudo pode ser classificado em mais de uma categoria. Então, apesar de ser fatorial, ele também é simples extenso. O que é um estudo simples extenso? Tem um grande número de pacientes, ele é geralmente muito multicêntrico, muitos locais de estudo, amplos critérios de elegibilidade e requisitos mínimos para a coleta de dados. Os benefícios são modestos e requerem amostras grandes, interações improváveis. Quer dizer, esse é um estudo que, às vezes, você aplica numa população pequena e você não vê esse benefício. Mas quando você aplica em populações gigantes, você vê que morreu menos gente ou que mais gente teve melhor qualidade de vida. Então, é um trabalho onde você tolera menos precisão, a intervenção é facilmente administrada, adesão a curto prazo, sem ajuste do tratamento e sem monitorização contínua de eventos adversos. Um exemplo típico aí de simples extenso é o CRASH-2, né, que mostrou, não sei se corretamente ou erroneamente, que o ácido tranexâmico é bom ser administrado no evento do acidente. Então, o ISIS ele é um simples extenso também, apesar de ser também fatorial. Então, o simples extenso, por quê? Porque a randomização foi feita por telefone, uso do tratamento auxiliar não restrito, formulário simples para eventos hospitalares, acompanhou a mortalidade somente, não acompanhou qualquer outro evento, e uso de registros governamentais quando possível, ou seja, aquele estudo onde você pega o dado que você puder. É simples, é extenso, mas a gente poderia acrescentar aí sem muito rigor. E nós vamos falar agora, por último, sobre os estudos, as hipóteses, né, de equivalência e não inferioridade. Esses estudos de equivalência e não inferioridade são aplicados, logicamente, para estudos do tipo paralelo. E é uma criatividade muito grande para você usar a estatística a seu favor. Então, o estudo de equivalência de não inferioridade, né, ou de equivalência ou de não inferioridade, o mais comum é que a gente, na literatura, nós discutamos intervenção A melhor que B ou intervenção B melhor que A, ou seja, estudos de superioridade. Não é muito comum a gente encontrar estudos de equivalência ou não inferioridade. Então, geralmente, esses estudos de equivalência ou não inferioridade, eles testam uma nova intervenção com uma intervenção já estabelecida. E essa nova intervenção versus a intervenção estabelecida, você cria aí alguns mecanismos que são estatísticos para utilizar isso da melhor maneira possível. Alguém pode perguntar se é igual ou não inferior, para que testar? A gente testa justamente por quê? Porque muitas vezes esse tratamento que é não inferior ou que é equivalente, ele tem menor custo, ele é mais fácil de ser administrado, dá menos efeitos colaterais. Então, alguém pode falar assim, poxa, mas eu estou muito contente com a dipirona para tratamento da cefaleia. Mas, às vezes, pode ter um outro medicamento que eu queira testar não, ou equivalência ou não inferioridade, porque ela vai ser mais barata, vai dar menos efeito colateral e assim por diante. De maneira que os estudos de equivalência, a resposta da intervenção fica próxima da resposta controle. Se eu fosse testar igualdade, eu precisaria de uma amostra infinita. Mas quando eu vou testar essa equivalência, essa amostra pode ser menor. E aí eu posso determinar qual o tamanho da diferença. Você não precisa ser muito diferente, pode ser uma diferença pequena. Eu não quero que a dor passe em 10 minutos, mas o outro medicamento, a dor passa em 12 minutos. Então, eu posso tolerar isso. Então, eu que defino esse tamanho da diferença. Isso é definido pelo pesquisador. A hipótese nula, aquilo que a gente sempre testa, que há diferença entre os dois tratamentos. O erro tipo 1 é não mostrar diferença quando ela existe, o erro tipo 2 é mostrar diferença quando ela
não existe. Então, nesse contexto, vocês viram que nós invertemos a hipótese nula em relação aos estudos de superioridade, porque quando nós fazemos estudo de superioridade, nós colocamos que a hipótese nula é que os dois tratamentos são iguais. E aí nós temos o quê? Refutar a hipótese nula, que é o que a gente sempre tenta numa pesquisa. Como nós aqui invertemos a hipótese nula, então, em relação ao que se faz tradicionalmente no estudo de superioridade, existe alguma vantagem estatística. E aí, por causa disso, você tem uma outra coisa a ser provada. Então, o estudo clássico, que mostra esse estudo de equivalência, não são muitos na literatura, é um estudo que estudou a ambliopia e qualidade de vida em crianças, e eles estudaram simplesmente atropina versus ocluir um olho. E eles chegaram à conclusão que ocluir um olho era tão bom quanto você dar atropina, ou seja, era equivalente. É um estudo que teve esse desenho. Então, o que eles fizeram? Eles toleraram determinadas visões, eles não foram muito rigorosos nessa questão da diferença. Então, quer dizer, se tinha uma linha de diferença na leitura, então, se o cara consegue ler essa e não consegue ler essa, praticamente já era semelhante. Então, esse estudo tem esse problema logicamente, do pessoal não ser muito rigoroso no que é ser equivalente. Já o estudo de não inferioridade, ele tem um outro objetivo. O novo tratamento é pelo menos tão bom quanto o convencional. Então, nós vamos testar a hipótese de que o novo tratamento é pior do que o tratamento estabelecido. Nós testamos a hipótese que o novo tratamento é pior do que o tratamento estabelecido e a gente tem que rejeitar essa hipótese. Então, a hipótese nula, o novo tratamento é pior do que o convencional. Então, para rejeitar essa hipótese, nós precisamos de evidências que mostrem que o novo tratamento é pelo menos tão bom quanto o tratamento estabelecido. E aí, qual a vantagem de você fazer um estudo de não inferioridade? Que o teste estatístico é unilateral e não bilateral, como acontece nos estudos de equivalência. Não requer, por causa disso, não requer um N amostral tão grande, e a rejeição do nulo com evidência mais baixa. Nós conseguimos, esse é o problema, nós rejeitamos o nulo, mas essa rejeição tem um poder mais baixo. Então, num estudo de não inferioridade, nós produzimos, às vezes, intervalos de confiança menor, o que é muito útil para você, e você pode, às vezes, utilizar amostras menores. Por último, o adaptativo, né, que inclui uma oportunidade planejada de maneira prospectiva para modificação de um ou mais aspectos especificados do estudo e hipótese, com base na análise de dados, geralmente dados provisórios. Então, o estudo adaptativo não é aquele assim, eu estou no meio, não deu certo, eu vou mudar o que eu estou fazendo e vai dar certo. Não é bem assim. Existe, logicamente, uma oportunidade planejada de você modificar o estudo ao longo do tempo. Isso já tem que ser previsto no desenho, tem que ser previsto no projeto de pesquisa. De maneira que, quando você faz isso, você tem algumas vantagens, né? Porque você adapta algumas coisas. Você adapta a randomização, você adapta o tamanho da amostra, você adapta o tipo de segmento, você pode até adaptar o número de visitas, o tipo de tratamento, a dose e a duração do medicamento. Então, às vezes, você começa um estudo, vamos imaginar que você começa um estudo dando 10 miligramas de morfina peridural para profilaxia da dor pós-operatória. E aí, com o tempo, passando um tempinho, você viu que muitos pacientes ficaram extremamente sedados ou com depressão respiratória. Você adapta a nova dose a partir de agora. Então, é um estudo que você, no começo, você já deveria dizer, eu vou começar com essa dose, mas se a dose for exagerada, eu vou reduzir para tantos por cento com os próximos pacientes. O grande problema desses estudos de
de adaptação é que ele tem vantagem, ele é flexível, ele é mais eficiente, é mais fácil demonstrar o efeito onde ele existe, mas é difícil para explicar o método e é difícil para analisar a parte ética e legal, tá certo? Então, quando você descreve um estudo adaptativo, você praticamente tem que fazer quem vai aprovar o projeto entender que aquilo é viável do ponto de vista ético, legal e metodológico. E esse que é o problema do estudo adaptativo. Por isso que existem ainda tão poucos na literatura. Eles estão mais presentes na área oncológica, onde é muito possível você fazer esse tipo de alteração quando as coisas começam a não dar muito certo. Certo? Acho que era isso que eu queria falar. Desculpa aí o tempo, mas o assunto é vasto, complicado, e eu estou disponível aí para quaisquer perguntas aí, se eu souber responder. O tempo foi corretíssimo, Vicente. Britânico. Obrigado. Então, agora, antes de fazer pergunta, temos uma pergunta aí já colocada pelos colegas. Eu gostaria de ver com o Rodrigo, que também é um estudioso do assunto, se ele gostaria de fazer algum destaque do que foi comentado, ou algum novo comentário. Eu acho que a aula de Vicente foi excelente, né? É difícil você comentar alguma coisa diante de tudo que foi mostrado, né? Até porque houve uma revisão histórica, né, do método dedutivo e indutivo, porque um predominou em relação ao outro, qual é a lógica em cima desse, né, da prova, da teoria dedutiva da prova, mas eu acho que assim, o mais relevante foi que Vicente conseguiu demonstrar de uma forma muito clara os diferentes tipos de estudos, que não necessariamente eles são excludentes, que eventualmente análises diferentes podem ser feitas no mesmo estudo. Então é muito comum, por exemplo, um estudo de não inferioridade, a depender do seu número amostral, fazer também uma análise de superioridade, quando ele se mostra não inferior, então ele vai procurar saber se ele é superior à intervenção padrão. A gente vê que isso gera muita confusão, até na revista é muito comum, eventualmente, autores mandarem um delineamento de não inferioridade, sem uma determinação de margem de não inferioridade, que é o quesito básico desse tipo de estudo, e quando você vai ver, a análise foi toda de superioridade, então não foi um estudo de não inferioridade. Então, isso gera muita confusão, né? É um nome diferente, porque é um estudo diferente. E o mais importante aqui que foi mostrado é que existem os artefatos estatísticos, algum deles poderão melhorar um pouco a análise, mas nenhum deles irá corrigir erros metodológicos, né? E se ele for usado para isso, isso é um erro, né? Seja um erro por ignorância, não no sentido pejorativo, que a pessoa usa no intuito de melhorar, ou pior, quando é um erro deliberado, quando ele sabe que ele está fazendo errado, e ainda assim ele usa isso no sentido de publicar, de demonstrar algo, seja por um ganho pessoal ou financeiro, o que quer que seja, né? Mas eu acho que não, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque Vicente deu uma aula excelente sobre tudo que foi da parte metodológica. O microfone está desligado, por cima. É que me deu uma tosse, eu desliguei e esqueci. Eu gostaria também, acho que eu sei a sua opinião, mas eu gostaria que você expressasse, depois também o Vicente, a questão da meta-análise, não é? Que hoje em dia é tão desejada por todos, e parece que quando a gente dá uma aula, se não apresenta uma meta-análise, parece que as pessoas não ficam satisfeitas, né? Eu sou a professora perguntar isso, eu não acredito em revisão sistemática meta-análise. Da revisão sistemática meta-análise. Acho que a revisão sistemática meta-análise tem um papel, essencialmente, de dizer em que pé está as publicações, ou em que pé está a evidência em torno da publicação, mas jamais para gerar um conceito de prova. Ela vai dizer assim, olha, existe um conjunto de estudos que parecem demonstrar benefícios, ou existe um coisa que provavelmente mostra, mas não passa disso.
Aham. Se eu fosse refazer aquela pirâmide, eu não botaria ele no topo, não. Eu botaria ele só nos altos. E quando eu vi o Vicente, quando eu vi que o Vicente colocou aquilo, eu falei, eu vou instigar o Rodrigo sobre isso. Essa é uma opinião pessoal, pelo amor de Deus, sou longe de ser uma sistemática. Eu apenas tenho restrições. Aham. Porque, na verdade, né, Vicente, eu acho que você poderia falar isso, né? A questão, né? Eu penso exatamente igual. Aham. Eu já participei assim de teses, né, de que o sujeito fez uma meta-análise. E eu fiquei chocado, né, como a coisa foi conduzida, porque muitas vezes, só para ter uma ideia, né, criticando nem o orientador nem o candidato, mas uma vez eu analisei uma tese de doutorado onde o sujeito estudava métodos, como chama isso, de não ser muito invasivo, Minimamente invasivo. não minimamente invasivo, essa corrente como chama, ser, não sondar, não deixar catéter. A melhor aí de aceleração de recuperação? Isso, mais ou menos isso. Como chama o nome? Eras e acerto, né? O Eras, Eras, Então era acerto. assim, protocolo Eras em aneurismectomia de aorta abdominal aberta. Então, assim, você já sabe que não... Assim, quem faz Eras em cirurgia de aorta abdominal aberta? Mas o sujeito achou um trabalho. E, no fim, ele analisou esse trabalho. Então, quer dizer, ele selecionou 300 trabalhos, foi afunilando com critérios de exclusão e chegou num trabalho e discutiu isso. Eu lembro que, na época, foi uma discussão feia entre a banca e o candidato e tudo mais, porque, assim, eu também acredito que meta-análise não traz conhecimento novo, ela só sintetiza uma coisa que já está por aí. E se você não tiver estudo clínico bem feito, você não tem alimento para se fazer meta-análise. Todo mundo gosta de meta-análise, porque, logicamente, alguém conseguiu idealizar um método interessante para ser feito. Você pode fazer na madrugada, né? Quer dizer, você lê bastante coisa. Não é que não seja trabalhoso, é trabalhoso, é interessante, mas a minha crítica, e eu acho que aqui muita gente pode me vaiar que eu vou falar, mas o problema do mundo são os cardiologistas, porque eles simplesmente inventaram a tal da medicina, inventaram não, eles propagaram a medicina baseada em evidência, e é muito interessante, mas talvez para estudos do coração, onde você tem um efeito pequeno, assim, todo mundo toma aspirina, quantos têm AVC, quantos tiveram infarto, de vez em quando você protege alguns. Então, talvez seja interessante para o escopo deles. Mas para nós, quando nós vamos fazer um estudo clínico, e todo mundo vem com essa questão, lógico, hoje tem umas questões metodológicas do N e tudo mais, mas eu sempre coloco um aspecto que eu acho que muito pouca gente pensa, que é a questão seguinte: nós fazemos residência, qual é a nossa curva de aprendizado para se fazer anestesia em amidalectomia? Então, na residência, você fez 40 amidalectomias. Você sai para o mercado, você está preparado? Praticamente. O que você vai ver de diferente em relação a 40? Diferente. Então, você fala assim, 40, eu já vi quase tudo. Vai morrer alguém depois? Pode até morrer. Mas eu tenho a impressão que as coisas são muito repetitivas. Então, tem uma pergunta aqui no local de perguntas aí, onde alguém fala que o ASA e o ESRA provaram que baixa qualidade de evidência nas publicações em anestesia. Eu acho que é complicado isso, porque nós, em anestesiologia, nós estamos procurando evidência. Assim, a gente passa a vida fazendo alguns tipos de técnica anestésica e a gente ainda tem dúvida do que é melhor. Eu acho que a gente tem um outro escopo. E, às vezes, com Ns pequenos, nós conseguimos fazer bastante demonstração. As coisas que funcionam, elas funcionam em populações pequenas.
Quer dizer, se você faz um grupo morfina contra placebo, você vai ver que se você fizer 10, você já vai encontrar a diferença. Não tem como não encontrar, você entende? Você vai para o mesmo tipo de cirurgia. Então, eu tenho a impressão que o grande problema que eu acho que eu não deixei claro na aula, mas são os filósofos, né? Os filósofos atuais que preconizam essa coisa e colocam aquilo assim, se não for isso, não está valendo. E eu acho que é quase uma ditadura. A gente hoje vive uma série de ditaduras aí no mundo, e essa é uma delas, né? Na ciência também tem, porque eu acho que é uma tendência e parece que só aquilo tem valor. Então, o sujeito fica hoje intimidado quando faz um trabalho com N menor ou faz um trabalho que não seja, às vezes, até duplo cego, que não seja randomizado. Lógico que o randomizado, o duplo cego, o triplo cego tem mais valor, que gera menos viés, mas não quer dizer por isso que ele não mereça destaque, dependendo do que estiver sendo estudado. É isso que eu penso. Eu acho que se a gente abaixa muito a cabeça, né? Eu sempre critico isso, porque as diretrizes, elas vêm e quando você põe a cabeça para fora, alguém corta. Vide o que acontece hoje em dia na CAPES, né, com essas avaliações da pós-graduação. São coisas absurdas, né? Assim, um exagero. O pessoal colheu tanta informação dos programas de pós-graduação que agora eles não conseguem manusear os dados. Então, quer dizer, isso é quase igual a roubar e não conseguir carregar. Gedson, quer colocar alguma contribuição nesse aspecto? Eu concordo bastante com o Vicente no que diz respeito à análise e evolução das informações e o escopo que existe hoje no mundo para algumas áreas médicas, como a oncologia, na busca de produção de diversas opções terapêuticas, na cardiologia, como nós vimos ao longo desses últimos 30 anos, né? Dentre outras situações, e que, assim, o comentário não está apenas no método, mas está na filosofia do que é feito, né? E de como é feito. Acho que você foi perfeito em dizer que, de fato, estamos questionando muito os dados hoje no mundo. O mundo todo está fazendo esses questionamentos, exatamente porque será que tudo que é dito hoje como o melhor é, de fato, o melhor? A discussão das evidências com base em todos os modelos existentes, de fato, tem trazido contribuição para a melhora da humanidade? São questionamentos diversos que nós temos que fazer, e concordo com o Vicente plenamente nos questionamentos dele. Isso que nós continuamos fazendo, né? É nunca parar, porque em algum momento talvez a gente encontre alguma coisa próxima à verdade. Por enquanto, a gente está tentando se aproximar. É o exemplo da oximetria, não é, Vicente? Sim. Não é? É isso que você comentou. Muitas vezes é uma ditadura, né, de método que não necessariamente vai levar, né, a uma situação de melhora de atendimento. Eu acho que aquela pirâmide ali, ela parece, para mim, eu interpreto não muito como superioridade, viu, Rodrigo? Eu interpreto como sustentação, né? Porque, normalmente eu digo, né, pessoal, ou eu acho que o Vicente colocou isso muito bem, né? Relato de caso, né? Não tem importância. Claro que tem importância, porque é dele que vem toda uma experimentação, para você avaliar se realmente aquilo que você observou tem uma casualidade ou não com algum procedimento, não é? E então, por achar que um relato não é nada. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma carta a um editor sobre a questão do Sugammadex induzir corpo monale, né, por causa de pressão negativa. E aí foi muito interessante, porque quando eu fui ler o caso, na verdade, o que aconteceu? O paciente estava entubado e sem a cânula de Guedel. E como o paciente recuperou rapidamente e estava mais superficial, ele mordeu a cânula.
Então, claro que fez um edema agudo de pulmão, né? Porque ele tinha uma boa recuperação do diafragma dele e estava com a parte superior obstruída. Então, não foi isso o Gamadex que fez o edema agudo de pulmão do paciente, né? Mas foi, e eu achei muito interessante, porque já logo depois tinha uma carta do Dr. Bru, que é um grande estudioso de bloqueador neuromuscular, colocando exatamente isso, e ele colocava que a descrição de casos é muito importante para que a gente avalie as diferentes situações que possam aparecer, como o Vicente colocou, né, a questão da embolia pulmonar e os anticoncepcionais, mas a gente tem que avaliar com cuidado também as descrições de casos, né, do que foi o ocorrido. Vicente, tem aqui o Eduardo aí agradecendo, né, a sua resposta, mas diz que os alunos sempre valorizam e questionam os níveis de evidência. Então, o que você acha? Como é que a gente poderia modificar essa mentalidade dos nossos alunos? Eu acho que assim, professores de curso médico, eu acho que o pessoal tem que, assim, ciência é uma coisa, atividade clínica é outra. Estão ligadas? Estão. Tem, logicamente, uma interação. Mas dentro da medicina, você não pode fazer só aquilo que tem evidência. Tem algumas coisas que você pode fazer. Não é fazer off-label, não. É fazer aquilo que tem sustentação na sua própria experiência. Então, medicina, além da questão da evidência, é um pouco de arte, né? Então, assim, fazer ciência, não vou publicar alguma coisa, eu acho que aspirina é tal coisa. Não, não é isso, não é publicar coisas que eu acho. Mas, assim, na atividade clínica, eu acho que isso tem que ser passado. Porque os alunos, eles tendem hoje o que eles gostam de protocolo. E a gente vê o quanto hoje tem de protocolo, receitinha de bolo, para se fazer determinadas coisas. E eu acho que isso que tem que ser combatido, porque hoje os métodos de disseminação desses protocolos, eles não são em revistas, em aulas, em congressos, eles são em redes sociais também. Exato. Então, tudo isso gera um conflito danado, porque, lógico que não é tudo ali que é ruim, tem muita coisa boa. Às vezes o sujeito que faz isso tem experiência com aquilo e pode disseminar determinadas coisas. Mas nem tudo tem um crivo. Então, assim, eu fico abismado que alunos só querem coisa com evidência, mas nas redes sociais qualquer coisa serve. Então, assim, é uma incoerência. Paradoxo, né? Hoje em dia é um paradoxo. Encontrar coerência nas coisas é muito difícil. Eu falo isso para os alunos. Eu discuto isso todo dia. E eu fico abismado, porque eu fico me perguntando se eu só faço caso fácil, né, na minha vida profissional. Porque eu faço anestesia e, assim, raramente algum paciente meu usa amina vasoativa. Hoje, todo mundo usa em todo mundo. E aí eu falo assim, caramba, será que eu só anestesio o caso fácil? Eu pergunto ao residente, poxa, manda os casos fáceis para mim que eu não uso nada disso. Mas aí eu acho que o pessoal fabrica indicação. Eu acho que o pessoal está um pouco fora do contexto, porque eles vão importando modelos que às vezes não são os mais corretos. Talvez são úteis para outra sociedade. Por exemplo, se eu falo para os residentes, se eu estiver fazendo uma anestesia com R1 e quero ir no banheiro, eu faço um monte de droga e relaxante muscular e vou sossegado. Não vai acontecer nada de ruim enquanto eu estiver lá. É isso que os americanos fazem quando eles colocam esse monte de droga. Não vai dar nada errado, né? Mas não sei se é o melhor. Aí o Eduardo, nosso colega, está colocando aqui, olha, os hospitais solicitam protocolos para obtenção de acreditação, que ele acha isso um inferno. Esse é outro problema, porque todo mundo precisa desse tipo de coisa hoje, porque você precisa da acreditação e aí o sujeito quer um protocolo. Então, eu concordo que isso traz alguns avanços, mas o problema não é ter isso, o problema é o radicalismo dessas coisas, né? O problema são os extremos, esse que é o problema. Eu acho que
O caminho do bem é sempre o melhor. Eu acho que o problema também não é aquela questão, né, Vicente? Eu acho que o protocolo deveria ser interessante para te dar um direcionamento. Não, como você está dizendo, né, a questão do radicalismo, não necessariamente para você ficar ajustado ipsis literi nele e não sair do protocolo. Quer dizer, ele te dá um direcionamento, né, e você ajusta aquilo, né, dentro daquele padrão para cada situação dos pacientes. Né? Com essa questão, eu sempre brinco com o meu colega aqui de disciplina, só para irritá-lo, né? Eu falo para os alunos assim, que protocolo é mais ou menos um GPS. Uhum. Se você não sabe nada, ele te ajuda muito. Eu estou em São Paulo, um GPS é muito útil. Mas um GPS em Ribeirão Preto, para mim, ele é inútil, porque eu conheço a cidade praticamente toda. Eu chego onde eu quiser, eu moro aqui há muito tempo. Uhum. Aí eu falo para eles, o doutor João Abrão usa o GPS até para voltar para casa. Eu fico bravo. Bom, eu não posso dizer isso porque eu uso GPS para voltar, ou Waze para voltar para casa. E digo a você, toda vez que eu desobedeci, eu não fui muito bem sucedida. Mas, de qualquer forma, também tem o outro lado, né? O Waze muitas vezes me levou para locais aqui em São Paulo de extremo perigo. Quer dizer, que justamente porque eu conhecia, acabei não entrando nesse caminho, não é? Então, eu acho que aí entra a questão, não é, Vicente, e todos os colegas aqui, a questão do conhecimento, não é? Então, por que não ficar preso só no protocolo, mas você realmente conhecer a fisiologia, fisiopatologia, né, a farmacologia, do que você está utilizando, porque você tem o protocolo para te dar o direcionamento. Mas a hora que aquele protocolo, para aquela situação, está te levando para um caminho que você sabe, pelos seus conhecimentos, que não é adequado, você adapta, ou seja, você desvia daquele caminho, não é verdade? Acho que é isso que os nossos alunos precisam compreender, não é? Quer dizer, não é você ficar escravo do protocolo, né? É você utilizá-lo apenas como uma ferramenta, né? Para te ajudar no teu dia a dia, não é verdade? Professora, e aqui convém lembrar que a própria ciência demonizou várias drogas e logo depois as endeusou. Vamos colocar um exemplo claro: os beta-bloqueadores. Uhum. Os beta-bloqueadores, em um passado muito próximo, eram a alternativa ao tratamento das situações de isquemia miocárdica, deveriam ser utilizados como uma das linhas de tratamento. Aí veio o estudo Poison, que demonizou os beta-bloqueadores, colocando como, inclusive, fatores de piora, né, da evolução dos pacientes. E hoje nós estamos vendo os beta-bloqueadores sendo utilizados em insuficiência cardíaca. Já retorna com um nível de evidência distinto. Então, o que eu quero reforçar como contribuição é que o conhecimento é dinâmico, né? E o nível de evidência que existe hoje, amanhã pode ser distinto. Então, assim, demonizar opioide porque piora a evolução do câncer. Pois é. Né? Será que, de fato, é por aí que a gente tem que seguir? Demonizar beta-bloqueador porque piora o desfecho dos casos graves. Então, talvez o pensamento crítico, né, em cima dessas análises vale a pena ser feito. Ó, Vicente, eu gostei muito do teu GPS, viu? A relação GPS-protocolo. Vou pedir permissão para eu utilizá-las. Foi muito boa. Mas não fala mal do João Abrão, que é meu amigo. Não, porque em Ribeirão eu vou dar uma de João Abrão, ipsis literi. Aqui em São Paulo não, mas em Ribeirão sim. É isso aí. Então, colegas, não temos mais nenhuma pergunta, não sei se querem fazer mais alguma colocação, Rodrigo, que gosta bastante desse assunto, Vicente, que estudou bastante. Como foi falado, tem uma frase que alguém falou, não sei quem foi, que a ausência de evidência não é evidência ausente. Né? Uhum. Por vezes você não vai ter evidência porque tem questões éticas que não impedem de você fazer um trabalho, logisticamente é difícil, é muito caro, ou inviável, porque você precisaria de um INE muito grande, então nem tudo a ferro e fogo, né? Uhum. Eu acho que a senhora falou, a oximetria, a experiência da oximetria, ninguém faz anestesia sem oximetria. Pois é. Dá um trabalho que você tem um grupo fazendo com e sem, que você vai dizer que o grupo 100 teve maior mortalidade. Né? Pois é.
de uma evidência para isso. Pois é. Isso é bem importante. Mas, olha, eu acho que, não tendo mais nenhuma colocação, a gente poderia encerrar agradecendo aqui a excelente apresentação do Vicente, auxílio do Gedson, do Rodrigo aqui, como sempre, muito importante. E lembrar a todos, né, que esses webinários mensais da Bijan, né, trazem um retorno bastante grande aqui para nós, e lembrando que o nosso fator de impacto, embora muitos condenem, não é verdade, Rodrigo e Vicente, que são diretamente ligados à revista, mas é o que realmente acaba alimentando a nossa revista, não é verdade? E lembrar que nós tivemos nosso fator de impacto aí aumentado, estamos chegando na unidade, não é? E daqui a pouco, se Deus quiser, vamos ultrapassá-lo. Então, muito obrigada a todos pela excelente contribuição de hoje, aos nossos participantes aqui, 53 ainda presentes na nossa discussão, e esperamos encontrá-los aqui daqui a um mês, né, para mais uma discussão da nossa Bijan. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, foi um prazer enorme. Até mais. Tchau, tchau. Vou usar o exemplo do GPS, viu, Vicente? Pode usar. Até mais. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Um abraço.